Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais uma gravação do canal do Casal Convida. E hoje estamos com o Gustavo, nosso pastor da Poema. Gustavo Strumiello, estou certo? É assim mesmo? Strumiello, tá Nossa, certo. cara, acertei. Gu, antes de começar, deixa eu te Presentinho. dar presente da Maria Nossa, Vegas. Ela obrigado, fez uma gente. cartinha pra Já você comeu também. comida vegana? Que legal, comida vegana? É. Já comi. Você vai comer uma comida Nossa, vegana que muito top. bem temperada. E aproveitar para falar pra galera seguir também nossos patrocinadores, né? A Natália da Sobrancelha, a Maria Vegas, BBQ. O pessoal da Ramon de Oliveira, Ramo de Oliveira, né, Ramon? Da Ramo de Oliveira, ainda bem que tem corte, né? Da Ramo de Oliveira e a JF7 Consultoria e Transportes. Sem eles, nosso programa aqui não poderia ser gravado. E agradecer sempre os parceiros aí que estão junto com a gente. Vamos lá, Gu, se apresente aí pra galera. Faço parte da liderança da igreja, uma igreja da cidade chamada Poema, já há mais de uns 10 anos. Não parece, né? Porque eu cheguei novo nessa vida de crente. Mas já fazem mais de uns 10 anos. Então eu tenho 2 filhas, uma de 1 ano e meio, outra de 4 ou 5 ou um pouco mais. Não lembro Tá exatamente. nessa fase aí, né? Tá com menos de um ano. É, mas tá boa essa biografia, né? Tá joia. Ô Gu, fala um pouco pra gente, cara. Quando você entrou no meio cristão, qual que foi a sacada? Eu falei, meu, preciso procurar uma igreja, preciso de uma orientação. Legal. O que chegou isso aí? Tá, como que foi? Eu lembro minha vida na adolescência, né? Lá entre 12 e 15, mais ou menos. Eu estudava período integral, né? E depois da minha parte da escola à tarde, eu ia andando até um bar que eu trabalhava e cresci trabalhando nesse bar, né? Era um bar-restaurante, né? Não era chique igual o BBQ, mas tipo essa pegada assim. Então eu trabalhava lá, meus pais tinham entrado em sociedade com o dono lá, né? Então minha adolescência era, a gente ia lá, eles bebiam, eu bebia com eles, fumava lá, normal. E tinha um amigo crente dos meus pais que ia lá às vezes. Eu até lembro um dia eu tava com um copinho americano de cerveja assim, e ele na minha frente, né? Ele falou, cara, que nem você tá aí bebendo cerveja, eu vejo um demônio montado nas suas costas, levantando seu braço. Eu falei, levantando? É, pra você beber. Falei, não, eu que tô. Eu quero beber, não é um demônio. Ele, não, cara, mas eu tô vendo no mundo espiritual. Eu não sei se ele tava mesmo, né? Mas essas eram as menções que eu tinha do tipo, que me soava muito chato, né? Você não pode fumar, não pode beber. Eu falava, nossa, que crente chato, né? Posso fazer nada, um demônio tá me fazendo beber. Eu falo, não, sou eu mesmo, eu quero só Tô curtindo. curtir aqui, beber. Só que uma vez eu lembro, eu fui visitar a igreja dele, né? E eu nunca quis, ele sempre ficava lá me falando, cara, vamos lá visitar. E eu falava, Deus me livre, na igreja. Eu tinha até um certo orgulho, né, de falar, última vez que eu fui na igreja faz uns 10 anos. Tipo, A gente uma coisa, enche a boca pra falar, né? Tô nem aí pra igreja, esse sistema de igreja, né? Só que eu lembro uma época eu tava assim, usando cocaína todo dia. Todo dia eu pensei, nossa, vou trazer, né? Era escondido dos meus pais, mas eu pensei, vou trazer tristeza pros meus pais, não foi pra isso que eu nasci, eu preciso mudar de vida, meio incomodado com isso. Depois de uns 10 dias eu falei, não, eu vou parar de usar. Vou usar só hoje, aí eu paro. Aí eu falei isso no primeiro dia, o segundo dia eu falei, Vou mais Gamar um. um pouquinho. hoje, amanhã eu paro. Eu tô viciado, mano. Lá no 6º dia que eu tava assim, falei, nossa, acho que eu tô viciado. Porque eu arrumava uma desculpa, eu falava, não, eu vou usar hoje, eu tô sozinho, tem Quando eu nada quiser pra eu fazer. paro. Sempre tem a desculpinha, né? Não, e a última eu pensei assim, vou usar que tá sobrando esse dinheiro aqui. E era R$20 que eu fiquei revirando o guarda-roupa da minha Achar. mãe, os bolsos da calça pra achar. E tá sobrando. né? Achei R$20, pensei, tá sobrando. Tá aqui jogado mesmo? Só que eu fiquei meia hora, eu falei, não tava sobrando. Minha noia, meu vício tava lá procurando. Falei, não, tô viciado.
eu pensei em visitar a igreja pra ver se a igreja conseguia fazer que eu não usasse mais droga, alguma coisa desse tipo, né? E fui lá, só fui nessa igreja desse meu amigo, que era bem crente mesmo. O membro mais novo depois de mim tinha uns 50 anos. Caramba. E daí umas 40, 50 pessoas. Fui lá visitar a igreja nessa curiosidade do tipo assim, tô fazendo alguma coisa errada, preciso melhorar, mudar de vida, né? Meus pais não me criaram pra isso. Isso com 14, 15 anos. Isso com 15. 15 anos. 15 anos. Porque todo mundo, né, nessa vida de rebelde, lá no fundo você sabe, não sou isso não. Sei lá, você tá lá na biqueira e você é mal, aparecem uns caras lá querendo dar micro-ondas, dar bicicleta por 2 quadrados de maconha, de crack. Você sabe que ele roubou. Sim. Você sabe que ele tá lá na noia, dependência. Você sente um pouco e fala, nossa, tá errada a vida desse cara. Você tem um senso moral cravado. Mas você faz um impostor ali como se você não se importasse. Mas é mentira, né? Era bonito na roda lá, você ser loucão, beber. Mas no fundo eu sabia, não sou isso não. É só essas máscaras pra me defender, eu sou um impostor, né? Porque quem eu sou eles não vão gostar, então eu me tornei um impostor que eles gostam. Convivendo Que no meio mal, do pessoal, né? que é louco. E nesses últimos dias antes de visitar a igreja eu tava, não é isso que eu sou não. Eu sou só lá o filhinho dos meus pais, que eles vão ficar muito tristes se eu souber que eu uso droga, mas o que eu vou fazer? Tem nada pra fazer? Se eu não vou pegar ninguém, não vou usar droga nenhuma, vida chata, né? E fui na igreja vendo o que tinha além disso. Então era só uma visita, mas a primeira vez que eu fui, o que já aconteceu? Eu sentei lá na penúltima fileira, o pastor começou nesse dom de revelação, né? Falou uma coisa assim, tem alguém aqui nessa igreja que você não quer mais viver essa vida. Parecia com o que eu tava pensando. Eu falei, não, isso aí talvez meu amigo falou pra ele. E tem 50 pessoas aqui. Né? Tá fácil ter chego a informação lá. Tá fácil, eu falei isso. Aí ele foi uma segunda. E eu lembro como foi marcante pra eu visitar a igreja. Eu fazia jiu-jitsu, enrolei meu kimono antes do treino. Botei um papelote de cocaína, meu negócio de maconha, fiquei fumando maconha. E olhando o kimono, tava lesadão, né? E daí veio um mosquito, era uma época em Tremembé que as pessoas iam de branco bater nas casas pra detetizar de mosquito da dengue. Veio um mosquito, parou no meu braço. Eu fiquei olhando e tinha as bolinhas amarelas na asa, né? Fiquei olhando e falei, nossa, acho que é da dengue. E voou, subiu uma bolinha de sangue assim. Falei, nossa. Tão lesado que tava. Mosquito da dengue me picou. Eu tô com dengue, vou morrer. Essa vai ser a história da minha vida. Morri num terreno baldio fumando maconha. Começou a me dar uma depressão. Porque eu cheirei cocaína pra sair de casa. Até a trajeto do jiu-jitsu, já tava no pós da cocaína, que é uma tristeza. Aí fumava pra ficar feliz. Mas misturou maconha com a cocaína, com a noia da dengue, eu falei, vou morrer. E eu pensei assim, nossa, eu vou morrer. Que bad, hein? E vou pro inferno, eu sabia um pouco. Tinha noção, né? É, tinha noção. Vou pro inferno. Aí o pastor falou a segunda coisa. E pra você saber que é Deus que tá falando, você ficou com medo de morrer essa semana. E você falou, eu não nasci pra essa vida. E se eu morrer, ainda vou pro inferno. Aí eu arrepiei e falei... Essa parte eu não tinha contado. Falei, nossa, falei, não é possível, Deus tá me vendo? Porque só Deus sabia disso. Eu falei, não. Se ele falar outra coisa, aí é Deus. Se ele falar mais uma coisa, é Deus. Aí ele falou, e mais uma coisa que Deus manda te dizer. Nossa. Você tava pensando assim, não é isso que eu sou. Eu não quero dessa tristeza pra minha família. Não é pra isso que meus pais me criaram, que minha mãe... Eu falei, nossa, sou eu. E ainda teve uma quarta coisa. Eu falei, Deus, é o Senhor, mas se falar mais uma. E falou, na quarta eu caí de joelho chorando. E falei, não, essa é a vida que é pra eu viver. É pra eu ser crente. É pra eu não usar droga. Parecia impossível pra mim. Uma vida careta, super chata. Mas eu falei, não, tem um jeito. Deus tá me vendo. Eu não tinha uma noção assim. Eu sabia. Se eu fizer isso aqui eu vou pro céu, isso aqui eu vou pro inferno. Eu tava aqui, eu falei, beleza. Depois eu assumo o preço. Porque isso aqui é muito chato. Mas eu não tinha uma consciência assim, Deus existe. Deus é uma pessoa e tá me vendo. Nessa quarta coisa que esse pastor disse, me caiu essa consciência. Eu falei, não, Deus existe. Não é uma lista de coisas que eu tenho que fazer, porque ele tá me vendo. Bilhões de pessoas, ele é onipresente, pensou em mim, me viu no terreno, tá usando o cara pra falar, eu preciso mudar de vida. E decidiu, eu falei, não vou mais. Com 15 anos.
Mas no outro mês usei de novo. Só que nunca mais em paz e feliz. Uhum. Aí tem o Espírito Santo incomodando, né? Como dizem, né? Você já não tava pecando gostoso. Eu ia pra biqueira chorando. Pegava na bicicletinha assim e falava... Eu falava, perdão Deus, mas não aguento. Isso aqui é muito bom, o que eu vou... Só que já angustiado já. Até um ponto Antes de fazer, já tava mal. Já tava mal. Maconha já não conseguia mais. Eu fumava, batia aquele peso do efeito, né? E era nojento, eu me sentia sujo. Eu falava, nossa, me tira Deus, pelo amor de Deus, me tira esse efeito. Já não tinha mais paz disso. Mas cocaína eu pisava às vezes ainda. Ainda dava umas falhadas. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Então, com 15 anos, você já teve esses 2 pés no peito de Deus. Logo no primeiro dia que foi pra igreja. No primeiro, que eu não tava nem com expectativa, né? Mas um texto que eu sempre lembro dessa minha visita à igreja. Romanos 10:20. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Me revelei aos que de mim não perguntavam. Forte, né? Que não dá pra explicar, né? Tudo bem, uma parte da teologia diz, você tem que ir atrás, procurar, querer. E Deus age assim. Mas também eu não tava lá no meu interior, eu preciso de Deus. Pelo menos não que eu soubesse, né? Eu tinha uma fome que eu falava, tá errado isso aqui. Mas eu me sentia assim. Depois, essa experiência com Deus, que ninguém ficou lá me falando, me mandando mensagem. Nem existia o WhatsApp, né? Mas não usa droga, hein? Cuidado, hein? Não faz mais isso. Só que essa lei toda tava dentro de mim. Nenhum homem me falando e eu lutando pra vencer o pecado. Só dentro de mim eu sabia, eu quero viver essa vida com Deus. Então essa marca, tipo, essa experiência, não era exatamente o que eu tava procurando, né? Então quando eu ouvi esse texto eu falei, sou eu, Deus. Fui achado por quem não me procurava. Eu falei, Deus, por quê? Obrigado essa experiência, uma vida com Deus. Eu não sabia, mas era o que eu queria, né? E desde então eu oro, se revela. E na verdade ali, provavelmente desde o início de tudo, o Espírito Santo já estava te incomodando desde lá atrás, né? Deus já tinha colocado o dedinho em cima de você e o Espírito Santo estava trabalhando. Sim. Estava trabalhando. É aquela história, né? Deus deixa a gente com o livre-arbítrio, né? E o Espírito Santo vem conduzindo. Vai da gente escolher ou não, você escolheu ir buscar o que estava... Eu falei, tá errado, eu preciso buscar o que tá certo. Tem muita gente que não entende, que nem você falou, né? Não entende nessa parada, né? Não consegue entender que é Deus trabalhando, que é o Espírito Santo direcionando. A pessoa não se abre, né? Sim. Não se abre. E Deus veio ali tendo cuidado, mandou um servo dele lá no bar para ele falar, tem um demônio na sua costa aí, você tá levantando seu copo. E é duro isso pra uma criança de 15 anos ouvir, né, cara? Como assim demônio? Eu tô curtindo aqui o negócio, que demônio. Então é fora, o jeito que Deus trabalha é absurdo, né? E agora fala pra nós, Gu, como que daí desse passo que você falou, agora eu tenho que realmente buscar isso daí, dessa igreja que você foi a primeira vez, como é que você chegou na Poema? Então foi assim, como eu falei, né? Essa igreja era maravilhosa. O pastor cantava, pregava, fazia oferta, fazia tudo. Mas era esse tipo de congregação, né? Tinha mais umas 50 pessoas. O mais novo tinha uns 50 anos. Eu não tinha um lifestyle diário, né? Eu até levei uns 5 amigos meus pra lá. Mas só eu que tava louco, convertido no primeiro amor, que tava ali, né? Que não tinha uma certa contemporaneidade que comunica, né? Como se a gente faz podcast. Nós três vamos evangelizar. Bota terno, nós três. Olá, pessoal. Não vai comunicar na thumb do YouTube. Sim. Tem uma linguagem, né? Não é pra seduzir alguém. Mas é uma linguagem que você entra na frequência do povo. Sim. E a igreja não tinha isso que meus amigos iriam ficar lá ouvindo. Era muito tradicional, pegada, tudo, né? Então eu não tinha muita amizade, e eu ia sempre caindo, né? Teve um ofertório, eu falei, Deus, eu quero muito ofertar, mas a única nota que eu tenho, usei cocaína nela, eu acho que é pecado, tem resto de cocaína, eu vou voltar ali na caixa. Chamei o pastor, eu falei, pastor, eu quero participar, nem entendia nada de oferta, mas eu queria realmente dar. Aí ele falou, nossa, querido, vamos orar pela nota. Toda semana eu mandava Voxer pra ele, falava, caí. Toda semana eu caía. Aí tinha uma mulher que ajudava lá em casa. Ela ia uma vez por semana limpar em casa, né? Morava com meus pais nessa época. Ela levou um DVD do Leandro, que era da Poema.
E meu pai sempre odiou coisa de igreja, pastor, né? Pastor ladrão, rouba dízimo, tal, tá lá enganando o povo. Mas um dia ele botou lá o DVD e foi vendo, né? Falei, deixa eu ver quem que é o Barbudinho. Sei lá, ele tava lá no fim de semana, enfiou o DVD no DVD. Seu pai? É. E meio que gostou. Eu falei, nossa, meu pai gostou do pastor ladrão, né? Porque a cabeça dele, os Deixa eu ver o pastores que são é ladrões. isso aí, né? Olhei na contracapa, Leandro, ex-usuário de droga. Mas era uma época, a igreja evangélica, eu tenho 28, então era quanto? 13 anos atrás, mais ou menos. A igreja evangélica, na minha visão da época, valorizava muito essas paradas de ex-louco, dava tiro. Até umas igrejas levou aquele cara que se dizia que era do Racionais, o Guina, que não era nada, que era um impostor, né? Então eu pensei, mais um ex, que não era louco nada. Usava droga. Deixa eu pôr esse DVD pra ver se ele é louco mesmo. Porque parecia bonito, né? Sei lá que ideia é essa. Mas parecia bonito falar, eu sou ex isso, ex aquilo, ex aquilo. Tava na moda, né? Parecia. Né? Quase que o outro que nasceu lá fala assim, eu não sou nada. Precisa ser ex alguma coisa, Preciso né? desviar pra ser alguma coisa. Pra voltar e ter história, né? Nossa, como é errado e, né? Enfim. Coloquei o DVD e falei, não, é louco mesmo. Não tá fingindo, não. Que eu nunca vi um pastor sem terno, careca, ele pregava assim no púlpito. Gente, eu tô muito louco. E falei, nossa, isso é um pastor? Porque minha igreja era tradicional. Sim. O pastor falava só. Ele daqui a pouco, nossa, eu tava no meu quarto, eu tava chapado. Eu falei, nossa. Falei, não, o cara tá falando isso no púlpito de uma igreja. Não é possível. Botei o DVD pra ver se era louco mesmo ou se tava fingindo. Aí falei, não, É louco beleza, mesmo. é louco mesmo. Tá aprovado, né? Gostei, tá? A mulher deu outro DVD. Vendeu sua Só atenção, tinha né? 4 DVDs, né? Do Leandro e tal. Aí deu esses DVDs, eu e meu pai, gostamos ali do negócio, da pregação, do DVD. E um dia, na rua, ele encontrou o pai do Leandro. Caramba. Falou, encontrei o... Tipo, o Leandro falou alguma coisa, né? Meu pai tem um salão e tal. Meu pai foi lá no salão, encontrou, falei, conheço seu filho, tô vendo os DVDs, vendo umas pregações, gostei muito, tal, não sei o que. Ficou com um certo relacionamento. Não lembro cronologicamente certinho, né? Eu teria que parar e pensar. Mas disso a gente conheceu o Leandro. E do Leandro eu falei, vou visitar a igreja dele, né? E nessa visita foi quando eu conheci o Poema, né? Que legal, cara. Coincidentemente, no dia que eu visitei, foi um dia que eu caí de novo, né? Falei, Deus, aguento mesmo, eu acho que eu nasci pra ser louco, então foi bom esse negócio de igreja, tudo que eu vou me segurar agora. Eu uso de boa, só às vezes. Estiquei um papelote, cheirei e fui visitar a igreja. Sentei no fundo. Vou muito louco na igreja do louco. Não, eu sentei lá no fundo, eu fui com uma certa esperança assim. Tomara que ele fale alguma coisa que me convença que eu consiga parar. Sentei na penúltima fileira e fiquei assim, né? Eu tava passando Travado. o efeito. Eu cheirei uma grama, de uma vez é bastante. Era assim que eu já tava, sempre uma grama. Nunca já dividia mais. Botava a cheira. E aí é numa vez só. Penúltima fileira, sentei e falei, vamos ver o que ele fala pra me persuadir, né? Não falou nada de pecado, de inferno. Sei que na adoração, na pregação, no clima ali, eu vi um monte de jovem mexer um pouco comigo, né? E nunca mais usei desse dia em diante. Caramba, meu. Falei com o meu pastor, conheci uma igreja muito legal, muito jovens e tal, tive uma experiência diferente, tô pensando em ir pra lá. Ele falou, não, vai, Deus abençoe e tal. E foi assim que eu comecei a congregar na Poema, né? Que da hora. Quanto? Uns 13 ou 14 anos atrás. Aí você foi pra igreja, começou a participar e começou a se envolver com a igreja, né? Sim. Nos projetos, tudo. Aí você decidiu casar com a filha do pastor. Conta essa parte pra o Leandro, deu um spoiler lá na pregação dele. Não, essa parte assim, também não lembro de detalhes, mas eu comecei na igreja quase 16, né? Então eu era novo. Sim. E tipo, não lembro, não tinha alguém novo lá, tão novo, que tava... Eu não lembro, pode ser que tinha, Sim. né? Mas na nossa roda ali, que tava tão sério com as coisas de Deus, assim. Então eu não lembro como, mas de um jeito rápido já me conectei com o Leandro. Ele viajava muito o Brasil pregando, eu sempre viajando com ele. Peguei várias DP, repeti faculdade, porque eu não ia na aula. Eu tava Você ficava enfiado, fazendo as paradas apaixonado, igrejas, tal, tudo. E fiquei muito próximo dele e da casa dele, né? E por anos, sei lá que eu tô
namorando com a Lília deve fazer uns 4 ou 5, né? Tô casado, mas, né, tô namorando ainda, né? Sim, sim. Mas desde quando isso começou, uns 4 ou 5. E que eu ando com ele faz uns 10. Nossa. Então desde que a bem gente... depois. Nunca pensei uma coisa. Ela era bem novinha, né? Ela tem 23 Ela é mais nova? ou 24. Na época, eu já era novo. 16, ela tinha 10. Tinha 10, 11 anos. Né? É uma criança, nunca... Quando ela foi crescendo, uma hora eu só sabia, né? Ela é bonita. Mas eu não tava apaixonado. Mas sempre vivia lá, né? Vivia na casa deles, tal, churrasco, coisa, viagem. E essa aproximação, o cenário acabou, né? Ajudando tudo, Criando né? perigo, Oi, né? Cris, uma saladinha pra nós de abertura? Show de bola. uma saladinha à tarde. Já trouxe aqui Nossa, pra que coisa vocês. boa. Aí você viu que tava crescendo, aí você de repente falou, nossa, Tava se aproximando. tá bonita. Já tava na casa, envolvido na casa do sogrão. Já tava meio caminho, né? Sei que sem que eu percebesse, quando eu vi já tava lá trocando mensagens. Eu levava ela pra treinar, inclusive. Olha. Aí começava lá a ajudar ela, né? Aham. Acompanhando o peso, foi ficando mais amigo. Aí uma hora eu falei com ele, né? Quando ficou meio sério, falei com ele. A gente namorou 1 ano, noivou, casou. Acabou. Em 1 ano. Ou 2. Te falei minha memória. Foi rapidinho. Talvez foi 2 de namoro. As pessoas têm mania de, por exemplo, que nem você foi pra igreja usando droga, você sabia que estava errado, mas teve atitude e foi. Tem muita gente que pensa assim, a hora que eu parar de usar eu vou. A hora que eu parar de beber eu vou. A hora que eu parar de fumar eu vou. E as pessoas precisam entender que é pra vir do jeito que tá, né? Uhum. E a gente fala, né? A gente tem um trabalho também nosso de levar as pessoas para a igreja, pelo que as pessoas nos veem. Muitas vezes as pessoas veem a mudança nossa de vida, vêm, perguntam o que está acontecendo, por que vocês estão assim? Daí a gente explica, né? Tudo que a gente está passando. Aí a gente leva a pessoa. Críticas também. Recebeu muitas críticas também dos seus amigos. Da época. Nossa, sim, né? Eu era bem envolvido com a galera, com a molecada, né? E também eu não fiz a minha transição de saída. Só uma do meu pancada, grupo né? Do melhor jeito, né? Do dia pra noite, pô. Só virei as costas. Tchau, vocês vão pro inferno e tal. Tentei chamar, né? Tipo, vamos. Mas você fica, né? Você tava falando dos jovens na igreja, Sim. né? Hoje, às vezes, os jovens aparecem um pouco mais, né? A conexão Sim. do povo rola mais. Muitas vezes, né? Não vamos dizer sempre. Mas com uma figura de liderança mais jovem. Sim. Mas quando tá funcionando essa liderança, é porque tem um velho por detrás. Teve a base, né? Olha o que os velhos fazem. Esse cara é um velho, disse a frase que você tá tentando falar sobre esse papel da igreja, né? Olha o que o cara disse. A igreja não é um museu de santos. Que a sociedade tem um tipo de visão. Não vou lá que eu não sou hipócrita. Uhum. Como se lá fosse um museu pra você passar assim. Ele disse, não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. Resumiu Justamente você vai lá pra se curar. Pra falar, não, eu preciso melhorar, tem uma mensagem, um convite mais alto, eu quero lá ver, participar, né? E se as pessoas tivessem a noção, o tão mais fácil é você se curar estando dentro da igreja, né, cara? Sim. Como é o direcionamento, como fica mais ajuda leve, também, né? fica mais leve o fardo, né? Fica bem mais leve, né, cara? Você tem o suporte ali do Espírito Santo e suporte também dos membros da igreja, né, cara? Você acaba se envolvendo, fazendo amizade boa. É aquele ditado, né? Diga quem tu anda que eu direi quem tu és, né? E infelizmente é isso daí mesmo. Agora você vai sentir assim, um cheirinho, uma coisa assim diferente no ar. Nossa, gente. É dieta, tá? Arrozinho, Carninha. carne, proteína, carbo. Não, eu consigo me virar. Não se culpe. Tá dentro do protocolo. O Bruno reclamar qualquer coisa, você fala que joga a resposta pra mim. Marquinhos que montou meu cardápio do almoço hoje. Não, quase qualquer coisa, qualquer mesa eu consigo dar um jeito de me virar. Nossa, tá cheiroso, hein, Cris? O anti-BBQ. Bonito o prato.
já batemos aquele almoção top. E aí, Gu, o que você achou do almoço? Maravilhoso, muito bom. Podem vir visitar que tá aprovado. Show de bola. Galera, a gente vai finalizar por aqui. Gu, obrigado demais. Será que foi bom, Marquinhos? Cara. Será que a galera curtiu, é? Foi show de bola. Acho que a gente precisou falar tudo que a gente precisava falar. Lógico que a gente tem assunto, se for parar pra conversar, a gente fica o dia inteiro aqui. Internet tem que ser meio rápido, né? O povo tá muito ocupado. E tudo. Mas a gente marca um próximo pra Lília vir também. Pra galera conhecer a Lília. E a gente desenrola mais as conversas. Eu acho que deu pra entender um pouco aí da vida do Gustavo, ver como que ele foi pra igreja, a importância de Deus nas nossas vidas, né? Como Deus incomodou ele desde o início aí pro chamado dele, né? Gustavo, hoje dentro da Poema, é um dos caras mais importantes lá dentro, ele sabe da responsabilidade dele lá, né, Gu? Novo, tem a responsabilidade grande dentro do ministério, luta de um pastor, sempre traz umas pregações pra gente lá, pra gente... Amém. Domingo é eu já. Domingo... Se sair o vídeo antes, o pessoal já ora por mim aí, já ajudar na oração. Domingão, é seu dia, né? Mas Sunday Service. Nossa, show, cara. Então a gente só tem a agradecer. Deus tem abençoado muitas pessoas que têm vindo no nosso canal. Obrigadão, Gu. Obrigado. Amém. Obrigado, gente, pelo convite, pelo almoço. Muito legal. E vamos fazer mais vezes. Se gostou, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha, manda pro seu amigo, pro seu inimigo também. E valeu, galera. Jesus salve, salve, mano. bro. Show, Gu.